Salve, salve, concurseiros e concurseiras do Distrito Federal. É um prazer imenso ter a sua presença aqui no meu curso, onde nós vamos abordar as legislações que são cobrados aí no seu concurso, tá bom? Então nós vamos adentrar na nossa primeira legislação, lei do Distrito Federal, a lei orgânica, a famosa LODF. E antes da gente adentrar na lei orgânica do Distrito Federal, trago aqui algumas informações a respeito do Distrito Federal que estão dispostas lá na Constituição Federal, para você aí ficar informado a respeito do dispositivo constitucional que está lá no artigo 32, tá bom? Lembrando a vocês que o que dispõe a Constituição Federal a respeito aqui do DF é que ele não se divide em municípios. Não se divide em município. O Distrito Federal, ele é regido aí por uma lei orgânica. Tá bom? Essa lei orgânica, ela é votada aí em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias. Um interstício, para quem não sabe, é um intervalo. E ela é aprovada aí pela Câmara Legislativa, que vai fazer a promulgação aí de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição. Lembrando a você que o Distrito Federal, ele possui aí competências, tá? Competências reservadas aí tanto aos estados quanto aos municípios. Tá bom? Então, o que isso significa? Significa, o Distrito Federal não se divide em município, ele não é nem estado, não é nem município, possui atribuições legislativas tanto que é reservado aos estados quanto aos municípios. Ele é considerado então como um ente sui generis, tá bom? O Distrito Federal, ele faz parte, ele integra aí os entes da República Federativa do Brasil. Ele possui autonomias administrativas, financeira, política, tá bom? Então, esse é só um vídeo introdutório, essa é só uma parte introdutória, quer dizer, a respeito aí, então, do Distrito Federal, beleza? Então, nós vamos adentrar aqui a nossa lei orgânica do DF, nós vamos falar aqui do Distrito Federal, a respeito, então, dos fundamentos da organização dos poderes aí do DF. Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, que ele possui autonomia, tanto autonomia política, capaz de legislar, administrativa, de se auto-organizar, e financeira, tá bom? Vai observar os princípios constitucionais, e lembrando a vocês aqui que ele é regido por lei orgânica, tá bom? República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Ah, por que você está trazendo tanto esse ponto aí a respeito do Distrito Federal fazer parte da República Federativa do Brasil? Porque eu já vi várias questões aí relacionadas a esse assunto, dizendo que o Distrito Federal não faz parte. E ele sim faz parte da união indissolúvel aí, tá? Da República Federativa do Brasil. Todo o poder vai emanar do povo, ele é exercido por meio de representantes eleitos, tanto direta quanto indiretamente, nos termos da Constituição e nos termos também desta lei orgânica, tá bom? Distrito Federal integra, lembrando, tá? Nós temos aqui os valores fundamentais que são encontrados aí na lei orgânica do Distrito Federal.
Ponto esse que cai bastante na sua prova. É a preservação aqui da sua autonomia como a unidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, para que você possa fixar esses valores fundamentais, tá bom? Você vai ter o incrível mnemônico aqui que você não vai esquecer, que é o famoso Alcidivaplu. O AU vem de autonomia, o C de plena cidadania, o D de dignidade da pessoa humana, o VA de valores sociais e o PLU de pluralismo político. Tá bom? Esse ponto aqui, valores fundamentais, cai com bastante frequência nas provas aí do Distrito Federal a respeito de lei orgânica, tá bom? O último concurso que eu visualizei em 2022 a respeito da lei orgânica, caiu esse assunto, beleza? Se não me engano, foi no concurso da ADASA. Ninguém vai ser discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada na Constituição Federal. Esse é o que dispõe aqui a nossa lei orgânica do Distrito Federal. E eu faço aqui um paralelo, né, com o que dispõe a Constituição Federal a respeito aí, né, dos direitos e as garantias fundamentais, tá? É o caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós vimos aí, né, os fundamentos da lei orgânica do Distrito Federal e agora nós vamos visualizar os objetivos prioritários do DF. Muita atenção, porque as bancas costumam misturar esses conceitos, tá bom? Ela traz um fundamento e coloca aí um objetivo e vice-versa. Então você que está vendo esse curso vai ficar atento em relação a esse aspecto, tá bom? Os objetivos prioritários, um dos primeiros aqui, garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos, preservar os interesses gerais e coletivos, promover o bem de todos, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum, dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social, garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento, à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira. Assegurar por parte do poder público a proteção individualizada da vida e a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus, aqui teve um errinho aqui, mas é dos seus respectivos familiares. Zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília. Brasília, para quem não sabe, é um patrimônio aí tombado, né? Tem a sua inscrição ali, número 532 no livro do tombo histórico, respeitadas as definições e critérios constantes no decreto 10.829, 2 de outubro, né? Por aí vai. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas do suicídio. Promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet e o exercício da cidadania
e meios digitais e a prestação dos serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Então, em relação aos fundamentos e os objetivos, você pode perceber que os fundamentos são aí menos que os objetivos prioritários do Distrito Federal. Então, se cair alguma questão cobrando fundamento, né, algo em relação ao fundamento e os objetivos prioritários, aquilo que não for fundamento, né, você vai observar aí que é objetivo prioritário, tá bom? Óbvio que você também tem que se atentar para ver se a banca também está trazendo um objetivo prioritário que está correto, porque tem várias minúcias aqui nesses objetivos prioritários que podem ser alterados na hora de ser cobrado em questão e vir da forma errada, né? Eu já vi, por exemplo, nessa parte aqui, deixa eu colocar aqui na tela para você, garantir a prestação e assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Eu já vi a banca trazer, por exemplo, comprovar insuficiência de recursos, não, mas aos necessitados, né? Garantir a prestação e assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, aos desamparados. Prova na modalidade certa e errada, a questão dada como errada, porque não respeitou a literalidade do que dispõe aqui os objetivos prioritários, tá bom? Então, muita atenção em relação a esses detalhes da lei orgânica aí do Distrito Federal, tá bom? E agora nós vamos ver aí ferramentas importantes dentro da lei orgânica do Distrito Federal, que é o direito de petição, de peticionar, né, de fazer um pedido e de representação, tá bom? O que dispõe a Constituição Federal são a todos assegurados, independentemente aí do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa aí de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. E o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, ou de garantia e de instância. É quase certeza a banca cobrar uma questão a respeito desse assunto também, né? E como sempre, característica é falar que precisa ir fazer um pagamento de taxa. Então você vai ficar muito atento em relação a esse assunto. Grava o que eu estou dizendo, tá bom? Falou em pagamento de taxa, a questão está errada. Soberania popular, né, que é disposta aí na lei orgânica do DF. Nós temos aqui o sufrágio universal, forma aí do cidadão, né, de se manifestar perante decisões da vida pública e da sociedade política. O voto ele vai ser direto e secreto. E nós temos aí formas da população exercer sua soberania popular de forma direta. Temos por meio do plebiscito, né? Ele é feito antes da criação da norma, do ato legislativo ou administrativo, e é o povo aí que por meio do voto vai aprovar ou não a questão que lhe for submetida. Nós já tivemos aí, por exemplo, o plebiscito das armas, tá bom? Não foi um plebiscito distrital, mas foi um plebiscito realizado aí no Brasil inteiro. Referendo, aí já é após a edição da norma, tá bom? E o povo aí vai ratificar ou não. E a iniciativa popular, que é um instrumento da democracia direta ou democracia semidireta, que torna possível a população aí fazer a apresentação de projetos de lei. Então, né, só fazendo algumas considerações antes da gente ir para o nosso exercício de fixação, uma forma de você lembrar a respeito dessas formas de soberania popular, eu sempre falo, né, que se a população não tem participação num sistema democrático, né, numa democracia, nós podemos falar aí que essa democracia é uma democracia morta, né? Então eu desenvolvi aí o mnemônico HIP, né? Quando alguém morre, geralmente não costuma utilizar
este mnemônico, então você vai lembrar, né? O R vem de referendo, o I de iniciativa popular e o P de plebiscito. Você nunca mais vai esquecer e não se engane, tá bom? A banca cobra esse assunto, cobra essa forma aqui, questões aí, por exemplo, que é de múltipla escolha, a banca ela traz as alternativas e pergunta qual que é e qual que não é, né? Formas aí da população exercer sua soberania. E ela coloca lá, por exemplo, consulta popular. Já vi questões desse gênero, tá bom? Então fica só aqui essa dica. Exercício de fixação. Então vamos lá. De acordo aí com o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, um dos fundamentos do Distrito Federal é valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas ao suicídio, preservação da sua autonomia como unidade federativa, promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem, preservar os interesses gerais e coletivos, dentro do que a gente já falou em relação aos fundamentos e aos objetivos, né? Um dos pontos que você pode observar aí é que os objetivos começam com o quê? Com verbos. É uma das formas aí de você fazer essa distinção em relação aos objetivos e aos fundamentos. Às vezes não vem de uma forma literal como está lá na Lei Orgânica do Distrito Federal, né? Mas aqui a questão que eu mesmo montei para você já traz aqui, né, para você fixar, que é a preservação da sua autonomia como unidade federativa. Lembrando a você que é autonomia e não soberania, tá bom? Não vai me esquecer um detalhe desse. Próxima questão, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, uma das formas de exercício da soberania popular é consulta pública, pesquisa de satisfação, referendo, impeachment. Como a gente já viu, nós temos aqui o RIP, tá? Então, dentro do que a gente viu, nós temos o referendo, nós temos a iniciativa popular e nós temos aqui o plebiscito. Então, só pode ser letra C, referendo, tá bom? Que é feito aí após a edição do um ato, né, normativo em que a população vai manifestar aí, né, a sua vontade, ratificando a decisão lá ou não. Beleza? Próxima questão, já é uma questão que eu não criei, já é uma questão aí da banca IBRAE. Lembrando a você que nesse momento aqui não nos importa muito a questão da banca em si, o que nos importa é fixar o conteúdo. Então eu peguei conteúdos aí de bancas diversas para a gente fixar e também montei questões, até mesmo porque são questões voltadas para o Distrito Federal. Nós não temos aí à disposição um banco vasto em relação a esses assuntos, né? Então nós vamos também ter que nos submeter aí a diversas bancas e questões também autorais. Então nós vamos lá, né? Sobre o Distrito Federal, é correto afirmar: compete à União organizar o seu governo e administração. A gente viu que o Distrito Federal possui a autonomia aí administrativa, tá? A política financeira. Então não há o que se falar em outro ente da federação intervindo no Distrito Federal aqui para fazer essa organização do governo e administração. Em alguns casos, pode recusar fé aos documentos públicos. Isso aqui é um ponto que, se não me engano, é tratado lá no artigo 18 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A gente ainda não viu, mas já podemos descartar essa hipótese porque a Constituição Federal também aborda esse tema. Não é possível aí recusar fé a documentos públicos. A gente já viu que o Distrito Federal ele integra, sim, a República Federativa do Brasil. Conservar o patrimônio público do Distrito Federal é de competência exclusiva do Distrito Federal. E a letra E, valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira é um dos seus objetivos prioritários. Só pode ser a nossa letra E. A gente ainda não viu a parte relacionada aí à competência, mas a E é a que mais se encaixa em relação aí ao que dispõe, né, o Distrito Federal, beleza?
Então vamos aqui para a nossa quarta questão, né? A questão ela quer saber aí, são objetivos prioritários do Distrito Federal, exceto ela quer uma que está errada. Promover o bem de todos, preservar os interesses individuais, garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dar prioridade ao atendimento das demandas das sociedades nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. E aí? A questão ela não nos deu aqui nada em relação a um fundamento. Ela só trouxe de fato objetivos prioritários. Mais um está com um detalhe aí errado, tá? Dentro do que a gente viu, né? Lembrando aí que o poder público ele age em prol da coletividade, tá bom? Ele desprende aí esforços em prol da coletividade. Então, assim, dentro do que a gente dispõe aqui em questão, tá bom? Só pode ser a letra B, tá? Só pode ser o que está disposto aqui na letra B. Preservar interesses individuais, sendo que a Lei Orgânica do Distrito Federal traz interesses gerais, né, e coletivos. Questão 5, né? A gente tem uma questão aqui que eu elaborei para vocês, é a questão de número 2, e assim, eu juro para vocês que na hora que eu estava fazendo a questão, eu não tinha visto essa questão antes, né? Você vê que é uma questão bem parecida. Então, as questões assim que eu estou montando, estou trazendo para vocês, não foge tanto da realidade das questões que são cobradas aí em prova, né? Essa aqui é uma prova da banca Exatos, né? Uma banca assim que pelo menos eu não conhecia, eu achei essa questão aqui, né? Serve para a gente fixar o conteúdo sim, tá? Ela diz o seguinte: de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, exceto. Aí nós temos aqui, ó, plebiscito, referendo, consulta pública, iniciativa popular. Dentro do que eu falei a respeito do RIP, só pode ser a letra C, que não é, né, uma das formas aí da soberania popular. Só é o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Se a sua questão trouxer algum elemento que não seja um desses três, pode marcar que está errado, tá bom? Então aqui a gente matou um tópico relacionado então à Lei Orgânica do Distrito Federal, né? Nós já matamos um tópico inteiro para você ver que é bem tranquilo. Essa parte aqui, que é tratada do artigo 1º ao artigo 5º, despenca bastante na sua prova aí, tá bom? Então, a gente já pode então dar por concluído, né, essa parte aqui, ó, fundamentos da organização aí do Distrito Federal, tá bom? Acabei colocando uma cor aqui que ficou escura. Deixa eu trocar aqui. Tá, vou marcar aqui com o xizinho aqui do lado. Então, essa primeira legislação aqui a gente já matou, tá? Esse primeiro tópico da Lei Orgânica do Distrito Federal. E nos encontramos no próximo vídeo, então, para tratar aí da organização do DF, tá bom? Conto muito com a sua participação. Não esqueça de avaliar essa aula e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.